Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa caminhada. Vamos trabalhar agora dentro da demografia, mais um tópico que é a população brasileira, trabalhando a parte de estrutura da população. Aí nessa parte aí a gente vai abordar as categorias referentes à estrutura etária, a composição por sexo e o total de habitantes, que é exatamente na pirâmide etária. Vamos falar sobre a distribuição da população economicamente ativa dentro do setor da economia, a questão da distribuição da renda no Brasil e também os nossos índices de desenvolvimento econômico ou desenvolvimento social. Então, retomando aqui nosso estudo sobre estrutura da população, nós vimos na aula passada essas três situações, onde nós temos uma pirâmide que ela é representativa dos países subdesenvolvidos, especialmente nesse tipo de pirâmide nós vamos encontrar uma população jovem predominante, alta taxa de natalidade, uma baixa expectativa de vida, e aí nessa situação a gente tem um país que o investimento em infraestrutura para preparar o jovem, essa população jovem para o mercado de trabalho no futuro é uma das prioridades. Vimos também o modelo 2, que é a pirâmide que caracteriza os países emergentes e também os países desenvolvidos, que apresenta já uma base mais estreita, com a redução da natalidade, a população adulta já é predominante sobre a população jovem e a população idosa, assim como essa primeira população jovem que é a predominante sobre a adulta e a idosa. Aqui nós temos um país exatamente que também requer investimentos em estrutura também de educação, não é só nos países desenvolvidos. O Brasil está enquadrado, como nós vimos, nesse modelo de pirâmide, por estar também na condição de um país emergente. Aqui você já tem uma expectativa de vida maior. E o terceiro grupo são os países já que concluíram a sua transição demográfica, têm apresentado uma redução no crescimento, uma redução brusca na taxa de fecundidade, uma população adulta predominante, uma população idosa superior à população jovem. Agora vamos especificamente para o caso brasileiro, que a gente pode contextualizar o Brasil nessa segunda pirâmide que representa os países ou emergentes ou desenvolvidos. Então aqui nós temos um modelo de pirâmide do Brasil. Esse é o modelo mais recente, já a partir do ano 2020. Mas voltando aqui ao passado, lá nos anos 50, o Brasil se colocava no modelo dos países subdesenvolvidos, exatamente com a população ainda de base larga, com alta natalidade, a população jovem predominando e uma baixa expectativa de vida. Nós vamos já ver na tabela como é que era a expectativa de vida nessa época e como é que ela se encontra hoje. Já nos anos 80, você já tem uma população mais robusta quantitativamente, uma base ainda larga, digamos assim, mostrando a predominância ainda da população jovem sobre a população adulta, mas você já percebe aqui na parte do ápice, que é a população idosa, já um certo alargamento, quando aí o Brasil começa também a elevar a sua expectativa de vida. E aqui já temos um modelo mais próximo, ano 2000, já se apresenta aqui a base também com um leve estreitamento. Aqui você observa que a população adulta já está no nível maior quantitativo e também a expectativa de vida vem aumentando. E no ano 2010, que é o censo já, você já nota uma redução na base, onde nós temos aí uma taxa de fecundidade menor quantidade de filhos por família, a população adulta mais volumosa e também a população idosa
o maior quantitativo e o maior expectativa de vida. E atualmente a gente se enquadra exatamente numa população que a base é mais estreita, o número de jovens vem diminuindo gradativamente, porque a nossa taxa de fecundidade hoje é de 1,9, está abaixo do nível 2,1, que é o nível que começa, a partir dele, se diminuir essa taxa, o país tem que fazer uma retomada de crescimento populacional. Aqui já tem uma população adulta gigantesca e também aqui há um maior envelhecimento com expectativa de vida maior. Então essa data aqui, ó, a partir dos anos 2000, 2010, até a nossa década agora, que está vindo em 2030, nós passamos a ter no Brasil uma população que trabalha, uma população economicamente ativa, maior do que o somatório da população jovem, daqueles que estão fora do mercado de trabalho e da população idosa. Então, para os demógrafos, para os estatísticos, para o IBGE, exatamente a partir do ano de 1995, já chegando próximo aqui ao ano 2000, e até o ano 2025, o ano passado, ou para outros, até o ano 2030, nós passamos esse período do chamado bônus demográfico, que daqui a alguns instantes eu vou falar sobre essa situação. Então aqui nós temos a pirâmide que caracteriza hoje a população do Brasil, conforme o censo do IBGE, que foi realizado em 2021 e 2022. Aqui nós temos até um comparativo entre o censo de 2010 e 2022. Aí você percebe aqui o quantitativo no censo de 2010, a população masculina era maior aqui e a feminina também. Já em 2022 você tem um recuo tanto da população masculina como da população feminina, estreitando mais ainda a base da nossa pirâmide. Aí você vai ter exatamente, já em 2022, esse censo, o número de homens e de mulheres na faixa acima de 20 anos, você já começa a perceber que a quantidade é superior à década anterior. Isso quer dizer que a população jovem está diminuindo pela redução da natalidade e a população também adulta avança na sua fase de envelhecimento. E aqui a partir dos 60 anos também você percebe que naquele censo de 2010 você tem um quantitativo X, agora em 2022, tanto para homens como para mulheres, vamos ter um quantitativo maior. Isso aí reflete o quê? Uma elevação da expectativa de vida, também com consequente envelhecimento da população. Então nós aqui no Brasil nós estamos deixando a nossa fase de transição demográfica e partindo para o envelhecimento, que a partir de agora a gente também tem que repensar e começar a se estruturar para uma reposição populacional. Aqui nós temos a evolução da expectativa de vida. Lá nos anos 40, você tem 42 anos para a população masculina e 48 para a feminina. Você observando aqui as colunas, o vermelho aqui, o lilás, população feminina, e aqui a masculina. Dá para você perceber que desde os anos 40 até o último recenseamento, a gente vai ter sempre uma população feminina numericamente maior do que a população masculina. Isso refletindo a chamada expectativa de vida. Então há maior taxa de mortalidade na população masculina. E a feminina você vai ter exatamente uma população numericamente maior. Então a nossa expectativa de vida hoje demonstra uma diferença de quase 6 pontos entre a população masculina e a feminina.
Aqui você tem um gráfico também mostrando exatamente dos anos 80 até agora, comprovando exatamente o envelhecimento da população. Lá nos anos 80, a população até 14 anos representava 38,2%. A população de 15 a 64, 57%. E a população idosa, apenas 4%. Aí, por exemplo, ano 2010, foi o recenseamento, primeiro recenseamento do século. Você vai ter exatamente aqui. População até 14 anos, 24%. Aqui, acima de 15 até 64, houve um aumento por conta da população adulta se tornar a predominante. E aí, a população idosa passa de 4 para 5,9. E agora, no último recenseamento de 2022, aí você vai ter uma proporção de população de 0 a 14 anos, menos da metade ou quase a metade do valor de 1980, que era 38, e agora passou para 19,8, ou seja, diminuiu drasticamente essa faixa etária. Essa aqui, que é de 15 a 64, população adulta, uma parte também idosa, você vai ter sempre ainda em crescimento. Assim também como o pessoal acima de 65 anos, nós já chegamos a 10,9. Então isso demonstra que a população jovem brasileira, há uma redução, o estreitamento da base da pirâmide, enquanto que o ápice, que é exatamente a população idosa, vai apresentar um alargamento. Isso vai justificar também a elevada expectativa de vida da população brasileira. Aqui nós temos essa mesma situação, né, quanto à idade das populações entre cada região. Então lá no censo 2010, a idade média do brasileiro chegava a em torno de 29 anos, porque existia também uma grande proporção aí de população entre 19 até o nascimento, ou seja, a população jovem. Agora, como a população está se tornando envelhecida, a nossa média já no censo 2022 passa a ser de 35 anos. Aí são dados que comprovam o envelhecimento da população, o aumento da quantidade de população adulta e a redução da população jovem. Aí aqui nós vamos ter exatamente o gráfico que mostra a expectativa de vida. Aqui você tem a média do Brasil, que hoje é de 76,4 anos. Você tem aqui a expectativa masculina, que hoje chega a 73,1, e para a população feminina, 79,7. Uma diferença mínima, quer dizer, média, de 6 anos. Ou seja, a mulher ou as mulheres estão vivendo mais, e isso vem há décadas. Sempre nós tivemos uma expectativa de vida maior entre a população feminina. É claro que a tendência no futuro é haver um equilíbrio, e o que justifica essa população masculina ter uma expectativa de vida menor são as taxas de mortalidade nessas faixas etárias, né, que vão ser maiores para os homens do que para as mulheres. Isso aí se justifica, em parte, né, pelo uso da população masculina da questão do álcool e também de drogas, ao maior quantitativo em relação à população feminina. Se justifica também por acidente de trânsito, acidente de trabalho, que também a proporção maior entre os homens, assim como diversas doenças que também há uma incidência maior na população masculina. E segundo dados, isso também tem muito a ver com o próprio zelo com a saúde, ou do grupo dos homens ou do grupo das mulheres. Ele vai representar esse diferencial entre a expectativa masculina e a feminina. Esse é o que nós temos em termos de perfil da nossa expectativa de vida no Brasil. Aqui nós temos um gráfico que demonstra a taxa de fecundidade, que lá nos anos 40 você tinha em média uma família com 6 filhos,
e agora no último censo já está abaixo de 1,9. E segundo a autoridade de demografia, o país, quando ele chega ao patamar de uma taxa de fecundidade de 2,1, já é o momento de se pensar numa reposição da população. Isso porque você tem exatamente que pensar no futuro que a população que está envelhecendo ela vai ter que ser substituída quanto à questão da mão de obra. E como a natalidade está diminuindo, você tem que ter uma reposição para compensar, ou seja, para fazer com que, quando chegar a idade de trabalhar, o efetivo de população que era jovem tem que ser o suficiente para repor a mão de obra que passa a fase do envelhecimento. Então nós estamos num patamar abaixo exatamente do que consideram ideal para se iniciar um processo de reposição populacional. Aqui no Brasil, provavelmente nós não tenhamos ainda esse processo, porque nós estamos um país que, do ponto de vista tecnológico, está quase parado no tempo e no espaço. A gente não tem um desenvolvimento industrial que acompanhe os níveis de inovações tecnológicas, então você tem também um excedente de mão de obra. Você não tem como colocar toda a população que está apta ao trabalho, ocupar posto de trabalho. Então a gente tem um excedente de mão de obra, tem um patamar de desemprego muito elevado e provavelmente as autoridades não estejam se preocupando com essa situação. Mas tem um impacto no futuro por conta de essa população que está em excedente também não está tão qualificada. E o mundo das inovações tecnológicas estão aí, as situações de investimentos, de desenvolvimento de tecnologia, estão dando uma nova estrutura às atividades econômicas. Se essa população que hoje está aí sobrando, ou que está fora do mercado de trabalho, não estiver qualificada, ela vai ser um excedente de mão de obra só numericamente falando. Porque quantitativamente, não, quer dizer, qualitativamente não vai ser, porque ela tem que estar preparada para ser ou ingressar no mercado de trabalho com condições ou competência para substituir a mão de obra que está deixando o mercado. Então isso aqui para o Brasil é uma situação que é delicada. Nós temos que retomar esse crescimento, fazer investimentos nas áreas de tecnologia, de qualificação de mão de obra, para o país passar a desenvolvimento, porque a parte industrial nós estamos dentro de um processo de desindustrialização. Outro detalhe importante, nós já falamos aqui em janela demográfica ou bônus demográfico. Então o Brasil, com essa situação de redução da sua taxa de fecundidade, que já está abaixo de 2,1, e também já enquadrado no período, né? Nós estamos no período do chamado bônus demográfico ou janela demográfica. Que período é esse? É aquele que você tem na população do país a quantidade de trabalhadores, ou seja, a população economicamente ativa, ela é numericamente maior do que a quantidade de crianças e a quantidade de idosos, ou seja, os que estão dependendo da população que trabalha são os idosos e as crianças. E o Brasil, a partir do final do século passado, na década de 90, a partir de 95, ele começa exatamente a entrar nesse período chamado bônus demográfico ou janela demográfica, ou seja, a nossa população economicamente ativa, ela superou numericamente a população de crianças e também de idosos. Aí é quando você vai ter como essa população que trabalha sustentar essa parte dos que dependem da população que produz. Aí o país tem exatamente que aproveitar esse momento e fazer investimento nesse grande volume
de mão de obra que está produzindo. Por quê? Porque acontece também o seguinte, a população jovem vai diminuindo por conta da redução da natalidade, a população adulta ela vai envelhecendo, vai deixar o mercado de trabalho, e isso aí vai comprometer o desenvolvimento. Por quê? Porque a quantidade de jovens não é o suficiente para substituir toda a população adulta que entrou para a fase de envelhecimento ou que já está aposentada. Então o Brasil era para ter já retomado os investimentos nessa área de qualificar a mão de obra, de fazer investimento em desenvolvimento, exatamente porque nós estamos nesse período que, segundo os demógrafos, termina exatamente entre 2025, já passou, até o ano 2030. Muitos países que viveram esse bônus demográfico, eles aproveitaram e deram arrancada no seu desenvolvimento. Mas o Brasil, como não está fazendo esse investimento nesse período do bônus demográfico, nós vamos terminar pagando o ônus por não ter aproveitado o período do bônus. Ou seja, o Brasil vai desacelerar o seu desenvolvimento e vai ficar numa situação mais delicada. Por quê? Porque a população envelhecida deixa de ocupar os postos de trabalho. E a população que está aí chegando à idade adulta, numericamente ela é menor, porque houve uma queda da taxa de fecundidade, e também ela não está preparada como mão de obra, com qualificação, para ocupar os postos de trabalho que vão surgir. Então o Brasil está perdendo a oportunidade, se já não perdeu, de conseguir o que conseguiu outros países que se tornaram potências, enriqueceram na época desse período do bônus demográfico, que para nós deve terminar a partir do ano 2030. Faltam aproximadamente 4 anos. Então está aqui a referência, ó. Segundo o IBGE, o que é o bônus demográfico? Porque o Brasil precisa correr contra o tempo para aproveitá-lo e se desenvolver. Então, o censo passado, 2022, divulgado exatamente naquele ano, colocou que esse período, né, que o Brasil estava enfrentando de envelhecimento, ele corria o risco de perder esse bônus. E esse período, segundo os demógrafos, se estende de 1995 a 2025. Na verdade, já passou. Mas existe uma turma aí do lado mais positivo que defende que ele vai se estender até 2030. Mas esses 4 anos que faltam não é o suficiente para o Brasil retomar essa situação e dar uma arrancada em menos de meia década. Então a gente exatamente deixou de fazer esse investimento nesse período, estamos em uma situação bem delicada, mas essa é a situação que se tem quando o país entra nessa fase de bônus, uma oportunidade que dura até 3 ou 4 décadas, para que o país aproveite que a população que está produzindo, numericamente ela é gigante, ela está podendo arcar com os custos da nação, da população jovem e dos idosos, e como é um grande volume de mão de obra, vai ser investido grandes verbas em diversos setores da economia. O que o Brasil não fez, a gente vai já mostrar através de outros gráficos quanto a gente está quase que parado no tempo e no espaço, quando se fala em desenvolvimento econômico e quando se fala em desenvolvimento tecnológico ou também tecnológico e industrial. Agora, considerando o nosso crescimento, a gente já colocou que o Brasil entra exatamente nessa fase de uma taxa de fecundidade abaixo de 2,1, essa situação que a taxa de fecundidade cai bruscamente, ela está exatamente relacionada
a desaceleração do crescimento demográfico e representa nada mais nada menos do que a chegada do país ao momento da chamada transição demográfica. Antes de eu detalhar o que é a transição, e no caso do Brasil, né, a transição demográfica ela é uma teoria, né, que vai exatamente dizer o seguinte: todo país, sem exceção, ele, ao passar por uma fase de crescimento ao longo da sua história, ele vai impreterivelmente passar pela transição demográfica, né? Foi uma teoria desenvolvida pelo Frank lá em 1929, que vai dizer o quê? Que com o crescimento tomando um ritmo acelerado, você vai ter uma transição demográfica, uma explosão demográfica, e com essa explosão o crescimento vai diminuindo até a estabilização. Então essa é uma teoria que trabalha com a interpretação do crescimento da população e que fatalmente a população de qualquer país passará por esse fenômeno. É diferente você falar em teoria da transição demográfica com as teorias demográficas como a teoria de Robert Malthus, a teoria neo-malthusiana, a teoria reformista e a teoria ecomalthusiana. As teorias demográficas, elas fazem uma interpretação do crescimento demográfico no mundo e a partir da situação que se coloca naquele momento histórico, determinada teoria vai indicar como saída para o problema o controle da natalidade, ou outra vai negar e vai dizer que não é preciso controle, é preciso tomar medidas com reformas sociais. Então essas teorias são estudos do comportamento da população e que a partir delas surgem as receitas para o controle da natalidade. A teoria da transição é exatamente uma situação que se coloca que com o crescimento de qualquer país do mundo, qualquer país em fase de crescimento, ele vai chegar a um crescimento acelerado e depois vai caminhar para uma desaceleração, chegando a um nível de equilíbrio entre a natalidade e a mortalidade. Essa é que é a teoria da transição, né, que acontece exatamente no meio desse crescimento. E ela passa por 4 fases. Então você vai ter primeiro aqui a transição demográfica. A primeira fase é a pré-transição. É aquele momento que a população cresce lentamente, porque tanto a natalidade como a mortalidade são elevadas. É aquela situação que o país de repente é pobre ou subdesenvolvido, então a taxa de mortalidade é elevada porque não existem condições de higiene, condições de qualidade de vida para você ter uma situação consideravelmente boa para evitar que a mortalidade de crianças seja elevada, ou também que aquele país não tem estrutura para desenvolver entre a população o planejamento familiar, né? Então você vai ter aí essa fase que tanto a mortalidade é elevada, quanto a natalidade também. Aí vai crescer de forma lenta, né? Ou crescimento moderado. Depois tem a segunda fase, que a taxa de mortalidade começa a declinar, porque há alguma melhoria em termos de higiene sanitária, ou saneamento, ou melhora da qualidade de vida. Aí cai primeiro a mortalidade, depois é que começa, né, se pensar numa redução da natalidade. Mas como a mortalidade cai primeiro e a natalidade se mantém ainda acelerada, você vai ter aí um crescimento mais rápido. Depois é que chega a fase em que, a partir da mortalidade que tinha sido reduzida, aí começa também a redução da natalidade. Aí você vai ter exatamente a fase de desaceleração, onde os níveis tanto de natalidade como mortalidade são baixos. E a quarta fase é quando a população tende ao equilíbrio. E se for um equilíbrio muito forte, ela pode chegar
ao ponto negativo, que é exatamente a situação em que a população vai diminuir. Mas aqui no gráfico a gente pode explicar exatamente essas 4 fases. Então você tem aqui a primeira fase, que é a pré, né? Aí você tem aqui a natalidade elevada e a mortalidade também. Aí o crescimento é o que? Lento ou moderado. Na segunda fase, a natalidade continua elevada, mas a mortalidade começa a diminuir. Você vai ter o que? O crescimento positivo e mais acelerado, que é onde começa aqui a chamada explosão demográfica. Depois você vai ter a terceira fase, é quando, além da mortalidade, né, que já estava sendo reduzida, há também uma queda na natalidade. Em muitos países do mundo, essa queda veio também com a questão da urbanização, porque as áreas urbanas você tem mais informações sobre uma série de situações que possam colaborar com o planejamento familiar, ou com o controle do número de filhos por família, né? Aí você vai ter a urbanização colaborando, mas tem também já nessa fase, com essa urbanização maior, aí você vai ter também o que a mulher fez, foi a conquista que ela teve no mercado de trabalho, ela começa a participar em maior escala com as profissões que estão aí afora, ela começa, digamos assim, a ter menos tempo em casa, passa a conquistar outras coisas lá fora e passa a ter também aquela consciência de que uma família numerosa tem um custo maior, então você vai ter a queda nessa taxa de natalidade. Aqui você vai começar exatamente a fase propriamente dita da transição demográfica. E daí para frente continuam se reduzindo a natalidade e a mortalidade até que a população vai passar por essa fase de estabilidade. E aí o país já chegando a esse ponto, ou ele retoma o crescimento, ou no futuro pode ter danos econômicos relacionados ao seu desenvolvimento, ao aumento do desemprego, e uma série de situações que economicamente são inviáveis para a nação. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura ocupacional da população brasileira. Aqui nós temos exatamente a população que trabalha, que é a PEA, e em quais setores nós temos a atuação dessa população. Então nós vamos ter aqui, como a gente já falou na aula passada, a economia você tem 5 setores. O primário, são as atividades ligadas mais ao campo, agricultura, pecuária, extrativismo. O secundário, todo e qualquer ramo industrial. O terciário, exatamente a prestação de serviço e comércio. O quaternário, é aquela parte de trabalho intelectual, atividade de pesquisa, desenvolvimento tecnológico. E aqui o quinário é aqueles serviços que estão vinculados ao Estado, ao governo. Segurança pública, educação, serviço de proteção de bombeiro, etc. Agora, a nível de Brasil, nós temos dos 5 setores, o primário, secundário e terciário, totalizando 99% da população ativa. Tá? Então você tem aqui, ó, 64% na área de setor terciário, aí nós temos no setor primário 15% e no secundário 20%, totalizando 99% da população destes 3 setores. E o setor quaternário e quinário, apenas 1%. Até eu chamei a atenção na aula passada que esse setor quaternário, numericamente ele é pequeno, mas aqui nós temos em média a mão de obra mais bem paga entre todos os setores da economia. Lembrando que eu estou falando aqui mão de obra, ou seja, quem vive de salário. É claro que lá no setor secundário, que é a indústria, o industrial,
ele não vive de salário, ele vive de renda, porque ele tem como fábrica ou parque industrial. Aí nesse caso ele vai bater alguém que está aqui no setor quaternário. Eu estou falando aqui da questão da coisa do salário, né? Geração de renda é algo diferente da parte do salário, que é o valor que se recebe por ter vínculo com a empresa, enquanto que o industrial ele é o proprietário e não vive de salário, vive de renda, o faturamento X. Então, considerando mão de obra e salário, aqui você tem as melhores, né, ou mais bem pagas mão de obra. Então aqui o Brasil está nesse contexto. E um detalhe importante, lá nos países desenvolvidos, você tem também o setor terciário com um valor muito alto em termos de participação percentual. Nós temos países que o setor terciário ultrapassa 78% da mão de obra ocupada. A parte do setor primário tem países que chega a 3%, como é o caso do Reino Unido. E o industrial varia muito de um país para o outro. Mas aqui eu chamo a atenção no detalhe. No Brasil, com esse valor aqui, que é, digamos assim, um patamar elevado, mas que lá fora tem patamares maior, nós inventamos no nosso setor terciário um probleminha chamado de hipertrofia, que é o crescimento anormal do setor terciário. O que é isso? Nós temos um país rico, uma população que trabalha no setor terciário, mas também por quê? Porque o setor primário está extremamente mecanizado. A agricultura e a pecuária funcionam, mas tem um parque de maquinário gigantesco. Tem uma série de tecnologias que o quantitativo de mão de obra nesse setor é pequeno, porém a produtividade é elevada. Aqui no Brasil você tem um percentual maior, mas também nós não temos tanta mecanização em tantos locais no Brasil. Está mais para o agro, né? Então acontece o quê? Que a mão de obra que não está mais no campo, porque não tem condições de arranjar emprego, não tem terra para plantar, no Brasil, esse pessoal vai lá para a cidade. Como ele não tem qualificação de mão de obra, situação bem diferente dos países ricos, ele termina indo para o setor terciário, ou vai para a economia informal, que é uma situação mais delicada. A nossa indústria, que é o setor secundário, em parte ela está sendo automatizada e em outra parte ela não está sendo ampliada no seu parque industrial. Nós estamos num processo de desindustrialização. Isso quer dizer o quê? Que a indústria, além de automatizada, não está mais empregando tanta mão de obra, porque também ela está estagnada. Aí esse pessoal vai para o setor terciário. Ou seja, nós temos um setor terciário que ficou agigantado, ficou gigante, cresceu de forma anormal. E isso se chama de hipertrofia. É exatamente dois problemas do ambiente urbano. É a macrocefalia urbana, quando a cidade cresce sem infraestrutura urbana, são grandes áreas no mundo todo, nos países subdesenvolvidos. No Brasil também nós temos várias capitais com o problema da macrocefalia, crescimento urbano desordenado, e na economia nós temos a hipertrofia do setor terciário, que é esse crescimento anormal que resulta exatamente no setor primário, que não está gerando emprego, ou o campo está também expulsando a mão de obra, e o setor secundário, mesmo que esteja passando por automação, o parque industrial, digamos assim, ele não está sendo ampliado. Aí você vai ter essa população no setor terciário. Ou se não, vai para a economia informal.
que é aquele trabalho que não tem vínculo empregadício, a população está ali com a renda, mas não é uma coisa, assim, dentro do contexto da legislação, o emprego formalizado. Mas em cima dessa questão da economia informal, o governo brasileiro tem trabalhado muito para formalizar esse pessoal. Não que existe interesse de dar uma melhor condição de renda a esse pessoal. O que ele quer é o seguinte, é que o setor informal, que não tem vínculo empregadício, que dificilmente declara imposto, aí o governo quer dar incentivo àquele pessoal que quer ser MEI, chamado microempreendedor individual. Ele vai usar o PIX para exatamente fazer o controle da movimentação financeira desse setor, porque essa economia informal, ela não gera impostos para o governo. Por quê? Porque ele não tem mecanismo ainda de cobrar imposto, como ele cobra da empresa que é 100% regularizada. Aí nesse caso a empresa está 100% regularizada e pagando quase 100% de imposto. Aí ela está regularizada e sufocada. E a economia informal está, digamos assim, ainda sem esse controle. Lá fora, nos países ricos, essa economia também é chamada de economia subterrânea, né? Porque ela não aparece para o governo, mas esse sistema de dar apoio ao pequeno para se tornar um empreendedor é uma estratégia também para o governo ter o controle e arrecadar cada vez mais. Devolver, que é difícil devolver daquilo que é arrecadado. Então, nosso setor terciário passa por essa situação, que é também comum em diversos países, não só emergentes, como subdesenvolvidos. Aí aqui também, falando da estrutura etária, a gente fala da questão da população que trabalha e da distribuição de renda no Brasil, que nós sabemos que é um país, juntamente com outros, onde você tem uma distribuição bem regular, né, e fortemente concentrada. Essa concentração dificulta exatamente o consumo daquela população de baixa renda, ou que não tem renda nenhuma. Então, esse baixo poder de compra grande parte da população brasileira sacrificada. Por quê? Porque nós temos essa forte concentração de renda e a estrutura econômica do país, ela não está moldada para quebrar essa estrutura concentradora. E, além disso, a gente tem no Brasil, além dessa questão da renda concentrada, uma carga tributária gigante, num país que a inflação sempre é elevada, e isso vai trazer impactos negativos sobre o poder de compra da população, principalmente aqueles que já têm uma carga tributária elevada e a inflação tira dessa pessoa, da sua renda, o seu poder de compra. Então a gente vai mostrar aqui alguns gráficos que comprovam essa situação no Brasil, que faz parte da nossa estrutura populacional. Então existe um índice chamado índice Gini, ele varia de 0 a 1. Quanto mais perto do zero, isso quer dizer que o país tem uma renda distribuída mais ou menos de forma igualitária, que também não é comum acontecer isso. Nós vamos sempre ter desigualdade de distribuição de renda. O que acontece é que nos países subdesenvolvidos e também em alguns emergentes, essa disparidade ela é gigantesca. Então, no Brasil, por exemplo, você tem aqui a região sul com 0,476, ou seja, é a região do Brasil onde a desigualdade de renda é menos discrepante, porque está mais próximo do zero do que essas outras aqui, que está acima de 0,5. Então esse índice, que é o índice Gini, ele vai detectar
a disparidade de renda dentro do conjunto da população de um país. Isso aí é reflexo também da própria política econômica adotada naquele país. Aqui você tem outro gráfico mostrando a realidade brasileira. Distribuição de renda no Brasil. Lá do ano 2000 até 2024. 2025 ainda não saiu, mas dá para a gente ver pela uniformidade do gráfico que não vai ter alteração tão tão intensa ou tão desproporcional. Mas aqui você tem, ó, lá no ano 2000, os 50 mais pobres, quer dizer, os 50% da população brasileira que produz 50% mais pobre, estava com apenas 9,1% da renda nacional. Enquanto que 1% dos mais ricos estavam com 27%, ou seja, 3 vezes mais, e a população 50 vezes menor. Aqui você tem 50%, aqui você tem 1%, aqui você tem 9%, aqui você tem 27%. Então você tem uma minoria com poder de compra 3 vezes maior, né, do que essa população mais pobre. Aqui você vê de ano 2000 até 2024. Lá era 9,2 aproximadamente, aqui é 9,4. Aí você tem aqui 40% entre os mais pobres e mais ricos. Também você vê uma variação muito pequena. Não há discrepância aqui pela tonalidade das cores. Aí aqui você tem lá os mais ricos, 1%, 27,2% da renda, atualmente 26,5%. Então você não tem uma quebra nessa concentração gigante de uma classe alta, que representa 1%, entre, por exemplo, a classe média, que numericamente é gigante, né, 40% da população que tem renda, e tem em média 31% desse total. E a classe baixa, com 50% da população, com menos de 10% dessa renda. Então o Brasil, essa situação de distribuição de renda desigual ou desproporcional, gera a questão das desigualdades sociais. Os problemas socioeconômicos também têm causa exatamente nessa discrepância de distribuição de renda. Aí aqui nós temos outro gráfico. Esse é de 2018, mas de lá para cá a alteração foi para menos, ou seja, a situação ficou mais gritante. Tem livros aí que trazem aqui 51%. E aqui aumenta um pouco. Mas você tem a média de renda. Quase a metade da população brasileira que tem renda, aí você tem esse valor. E somando isso aqui tudo, que são 66, a renda média é de R$ 2.034. Enquanto que o salário mínimo, estimado pelo DIEESE, já é superior a R$ 6.000. Mas quem trabalha recebe 1.600 e pouco. Então aqui no Brasil você tem aí um país que, como nação, ainda é pobre. Se fosse o ente físico, o território, é extremamente rico. Então isso aqui é um reflexo que vai implicar na nossa estrutura etária. Essa população aqui vai ter uma expectativa de vida bem maior do que essa que está aqui, né? É claro que lá na pirâmide aparece tantos por cento, mas entre as faixas de renda, essa expectativa de vida também ela tem alterações. Aqui, com certeza, a família que está nessa faixa aqui, a mulher não tem expectativa de vida de 79 anos. A que está aqui pode até passar dos 79, porque isso aí vai ser algo que vai refletir no padrão de vida, essa questão da renda. E a taxa de expectativa de vida está relacionada a essas condições. E aqui nós temos um indicador que no passado era tido como um indicador que diferenciavam os países. O PIB foi por anos e anos um valor de referência
onde as pessoas achavam que o país que era o PIB número 1 do mundo era o melhor de se viver em termos de padrão de vida. Depois veio a ONU lá nos anos 90, instituir o uso do IDH. Né? Enquanto o PIB é a acumulação total de riqueza de uma nação, que de repente aqui nos Estados Unidos você tem 5% que fica quase com a metade do PIB, o restante da população fica com uma fatia menor. Então o PIB reflete muito sobre a questão do padrão de vida. Quem vai dar uma ideia melhor, quem vai fazer uma radiografia mais próxima da realidade, é o Índice de Desenvolvimento Humano, que trabalha com 3 parâmetros importantíssimos, que é a renda, nós acabamos de falar sobre renda, que é também a saúde, que impacta sobre a expectativa de vida, e a educação, que impacta sobre o nível de desenvolvimento tecnológico de uma nação. Então o Brasil, não é preciso a gente alarmar, mas está indo de mal a pior. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula lá nos anos 80, o Brasil chegava à posição 63. Era o 63 no IDH. Hoje nós estamos no 84, 84ª. Isso quer dizer que a gente desceu pela rampa. Né? Isso por quê? Porque não teve investimentos na área da educação, nós não tivemos condições de melhorar o nosso perfil em termos de educação, saúde e renda. Então o Brasil hoje ocupa essa posição. Se você separar aqui educação, saúde e distribuição de renda, aí a coisa fica mais complicada, porque a nossa saúde está lá no 125. Ela foi para a UTI, além dos pacientes também a própria saúde. Então não adianta a gente esconder, porque são dados que estão aí nas redes sociais, na internet, que são, assim, colocados para o público, por imprensa que tem esses dados, que são liberados pela ONU. Aqui também a questão do PIB, né? O Brasil com um PIB de 2,3 trilhões de dólares, quando ele era uma nação mais próxima dos 7 primeiros, aqui se você comparar o nosso PIB, aqui você tem Estados Unidos com 31 trilhões. Isso quer dizer que, em média, o que a gente produz em cerca de 45, quer dizer, em um ano, o Brasil todo trabalhando um ano, vai produzir, o que os Estados Unidos produz em aproximadamente 45 dias ou menos. Então há uma discrepância gigante desse PIB, que também é uma riqueza que está no conjunto da população brasileira. Então aqui é um indicador apenas classificatório, quantitativamente, mas o Brasil podia já estar no ranking, pelo menos dentre as 8 maiores economias, né? Já passou por aí, mas já desceu de novo, assim também como o IDH devia ter ocorrido a partir de um determinado investimento em saúde, educação e distribuição de renda, uma elevação desses índices. Aqui nós tivemos foi exatamente uma queda, exatamente reflete as políticas de governo que nós tivemos aí, pelo menos nos últimos 30 anos. Aí a gente tem um paradoxo entre um país que é rico e uma nação que não é rica, em parte ela é pobre e enfrenta esses problemas, né, sociais, que são de escala gigantesca. Bem, então a nossa próxima aula vai ser trabalhada questões desse assunto de demografia brasileira e também a nível de mundo, abordando a parte de estrutura etária da população, crescimento populacional. Depois a gente passa para a última aula sobre população, que é a parte de migrações internas e migrações internacionais. Então até a próxima aula.